gente, bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho aqui de como foi o meu surto psicótico. Hoje eu sou laudada com esquizofrenia. Meu médico disse que eu também sou bipolar, mas ainda não sou laudada. E eu tenho diagnóstico de borderline também por um outro hospital que eu fiquei internada. Isso é para outro vídeo. Mas enfim, gente, a minha psicose, acho que ela perdurou aí antes, né, da crise intensa mesmo, os sintomas que eu senti de depressão perduraram aí por um ano antes, se eu não me engano. Foi um bom tempo antes. Eu comecei pensando que eu tinha problemas de TPM, que eu tinha algum problema no período de menstruação, porque sempre no primeiro dia eu ficava muito apática, eu ficava muito mal psicologicamente, muito depressiva. Então eu ficava no meu quarto isolada. Eu já tinha acostumada a não marcar nada para fazer, mas até então chegou o segundo dia, eu conseguia fazer todas as minhas tarefas, levar a minha vida tranquilamente. Eu tinha acabado de passar pelo ProUni para fazer faculdade de enfermagem. Então eu estava fazendo minha faculdade, eu estava fazendo outro curso de necrópsia, enfim, levando a minha vida normalmente, cuidando da casa, das crianças, enfim. E eu fui começando de um dia, depois para 2 dias no próximo mês, depois para 3, para 4, para 5, para 6. Foram aumentando os dias de depressão. E eu também, até então, eu não me dava conta disso, não prestava atenção em mim mesma. O meu marido também achava incomum, mas achava que era alguma coisa mesmo hormonal. E eu ia levando a vida assim. Até que eu fui perdendo quanto tempo eu estava passando dentro do meu quarto. Eu fui ficando com raiva de ver as pessoas. Eu evitava olhar o rosto dos meus familiares. Eu evitava sair do quarto se tivesse alguém na sala. Eu ficava muito, muito deprimida, muito acabada. Não tinha mais ânimo para nada. E tudo isso foi passando, eu ainda consegui fazer o primeiro semestre da faculdade. E a- isso deve ter sido pelo mês de junho, julho, que eu estava de férias já da faculdade. E começou a se intensificar muito essa depressão. Então eu fiquei muito deprimida e depois eu comecei assim a ter desorientações. Eu via uma onça, eu não sabia se essa onça ia me atacar. Tinha hora que eu pensava que eu era uma onça, que eu era um bicho, então começava a ficar na dúvida se eu era um ser humano, se eu era um bicho, mas não conseguia me expressar, falar isso para ninguém. Eu ficava passando isso dentro do quarto e eu não sei explicar como era o restante do dia. O que eu me recordo é isso. Né? Eu lembro que no aniversário da minha filha eu não consegui sair, não consegui participar da festa dela. Vieram alguns familiares e ficaram aqui. Eu não cumprimentei ninguém, eu não saí, não abri a porta do quarto e fiquei por ali. Até que um dia eu estava muito deprimida e eu não sei o motivo, a razão. Eu cheguei a atacar minha filha, meu esposo. Depois disso, eu senti um vazio muito grande, saí na rua sem lugar para ir. Saí andando. E nisso eu fiquei pensando várias coisas, fiquei pensando em pular da ponte. Aí parecia que alguém falava assim para mim, se você pular, você tem que tomar cuidado do jeito que você pula para você não sobreviver e ficar paralítica em cima de uma cama. Você tem que saber pular do jeito certo para você morrer. E eu conseguia sentir já o sangue, enfim. Eu lembro que eu até subi, mas tinha uma senhora que passou na hora, ela ficou me olhando tanto que eu fiquei com vergonha de pular ali na frente dela, né? Depois ela vê meu corpo ali estendido no chão. Aí eu pensei, não, eu vou embora
Mais tarde, quando estiver mais tranquilo, não tiver ninguém passando por aqui, eu volto. E nisso eu voltei, só que quando eu voltei eu já comecei a sentir muito cansaço, uma depressão muito grande, um cansaço assim que eu não sei explicar como eu sei lá, eu nunca fiz isso, mas como eu tivesse corrido uma maratona, um cansaço extremo, meu corpo começou a doer. Então eu comecei não só mais sentir na parte psicológica e mental, eu comecei a sentir na parte física, me senti muito mal. Aí eu comecei a sentir necessidade extrema de tirar a minha vida. Até que uma amiga passou, não sei como, não lembro se meu marido entrou em contato com ela. Não, tem muita coisa assim que passou despercebido ou que eu esqueci, que eu não sei explicar. Eu vou falar só o que eu lembro. Eu lembro que eu falei com uma psicóloga, essa minha amiga me passou uma psicóloga pelo celular. Aí ela me ligou, conversei com ela falou pra minha amiga que o meu caso era de psiquiatria, que o meu caso era grave, não era de psicóloga. E depois disso eu comecei a sentir todo o meu corpo voltou a doer e consegui e fiquei sentindo a minha cabeça inchando, inchando, crescendo, crescendo, que nem fosse um balão. E eu ficando bem leve, como tivesse saindo do corpo, uma sensação muito estranha, que eu não tinha sentido antes. Eu pensei que eu ia morrer. E eu comecei a falar, me ajuda, que eu não sei o que que eu tenho. Então minha amiga me deu uma medicação, ela me deu um clonazepam. E daí eu lembro que eu tive uma alucinação com meu padrinho que já morreu, ele conversando comigo, ele falando que ia cuidar de mim. E quando eu olho para a cômoda que estava na frente da minha cama, essa cômoda abria a gaveta e a gaveta parecia que estava falando. E a gaveta falava assim: "Oh, eu quero carne cozida". E quando eu entrei, eu voltava assim, eu sentia que estava assim, uma hora eu estava consciente, outra hora eu estava inconsciente, consciente, inconsciente, consciente, consciente, que nem apagar e desligar uma luz. Aí a hora que eu estava consciente, eu ainda falei com a minha filha, eu falei: "Filha, aqui em casa tem carvão". Ela: "Pra quê, mãe?". Porque a gaveta tá querendo comer carne assada, desculpa, não é cozida, era assada. Eu tenho que assar uma carne para dar pra gaveta, que ela tá com fome, não sei o que. E eu é, aquilo parecia que era real, eu parecia uma coisa normal para mim. E aí a minha filha: "Não, mãe, não. Como é que você vai dar carne pra gaveta?". E isso não entrava na minha cabeça. Outra hora eu lembro que tava minha filha menor e uma coleguinha dela em casa, elas fazendo panquecas, essas coisas, mexendo na cozinha, e eu sentada, só que tinha hora que eu apagava assim, eu lembro que eu ficava com o pescoço assim, acho que eu dormia ou perdia a consciência, não sei. E voltava. Quando eu voltava, eu lembro só de flashes. Eu via elas passando, aí apagava quando eu voltava, eu via elas comendo, aí apagava quando eu voltava, eu via elas brincando, aí via elas assistindo televisão e ficava o tempo inteiro assim. E isso durou, acho que até eu ser chamada pelo CAPS, uns 5 dias mais ou menos, até eu passar na psiquiatria. E quando eu cheguei na psiquiatria, a primeira consulta, o médico disse que eu tinha vários transtornos, que eu tinha toque, que eu tinha esquizofrenia, que eu era bipolar, enfim, é, várias coisas. Hoje eu sou diagnosticada só com esquizofrenia. Ele fala que eu sou bipolar, mas eu não tenho isso laudado. E quando eu me internei no hospital aqui da região, né, de Brasília, eu fui diagnosticada com borderline. Mas no meu laudo tá esquizofrenia. Mas enfim, eu tive alucinações. Outro período, assim, eu comecei a fazer tratamento com a medicação, mas mesmo assim ainda eu conseguia ouvir vozes. Eu ouvia a voz da minha filha, da amiga dela. Quando eu vinha no quarto, ela estava dormindo. Mas é vozes assim nítidas, igual eu tô falando para vocês, igual vocês estão me ouvindo, eu ouvia. Então aconteceu várias outras situações. Eu ia em fila do banco e olhava para uma mulher e na minha cabeça essa mulher era de outro planeta, ela não tinha sangue vermelho, era sangue azul. Então isso me perturbou tanto que eu até desisti de fazer o que eu fui fazer no banco, fui embora.
Aí eu passei um período sem dirigir, porque eu ouvia vozes e isso me perturbava muito, porque eu não sabia se essas vozes eram reais ou não. E ficava aquilo na minha cabeça, me atrapalhava dirigindo, então passei um bom tempo sem dirigir. Teve uma vez que eu fiquei presa também dentro do carro e não conseguia sair. Eu tinha que dar uma chupeta no meu carro, mas não conseguia pedir para ninguém para me ajudar, porque eu vinha a sensação que aquelas pessoas, alguém ia pegar em mim, que ia me atacar, como eu tivesse naquele filmes de zumbis. Então via as pessoas como zumbis e eu pensava que alguém ia me fazer mal. Então esse foi meu período, né, do surto que eu tive. Eu tive outras ocasiões na minha vida, que eu vou falar depois para vocês, mas foram mais leves e passaram sem eu mesmo me dar conta, sem eu procurar um médico ou nada. Até que veio esse surto agora muito forte. E desde 2020 eu tô fazendo tratamento no CAPS, aqui de Brasília, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a minha experiência. E espero que vocês também compartilhem de vocês, tá bom? O intuito de fazer esse canal é para falar mais dessa doença que não é tão incomum, que algumas pessoas têm, e acabar esclarecendo, que eu acho que às vezes o preconceito vem pela falta do conhecimento, mas a gente estando tomando a medicação, tendo um tratamento adequado, a gente pode ter uma vida normal. Hoje eu voltei à minha faculdade, no momento, antes de sofrer o surto, eu tinha conseguido uma bolsa pelo ProUni, eu estava fazendo enfermagem primeiro semestre, eu estava no momento já tinha passado até, se eu não me engano, para o segundo, foi no mês de férias, foi em junho, julho, uma coisa assim. Eu reprovei algumas matérias, hoje eu estou refazendo, mas consigo voltar, fazer trabalhos, enfim, normalmente consigo estudar. Tá bom, gente? Não desanima se você tá passando pela mesma coisa que eu passei, ou se você teve um surto, ou se você tá fazendo tratamento, porque às vezes, mesmo a gente fazendo tratamento, passa, mas às vezes volta, mas o importante é a gente não desistir, tá? Tchau, foi um prazer falar com vocês.